Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este momento tão maravilhoso que aqui estamos prestando culto de louvor ao Senhor e colocamos, Senhor, em Ti a nossa gratidão, colocamos também, levamos a Ti, Senhor, a nossa alegria e damos graças e glória ao Teu nome. Agora vamos meditar na Tua palavra e eu peço que o Senhor nos abençoe mais uma vez, falando com a Tua igreja, alegrando os corações, aqueles que estão tristes, aqueles que estão alegres, enfim, que todos sejam tocados pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito e glorifiquem o Teu nome. E que a gente saia daqui muito melhor do que entramos. Para a Tua glória. Amém. Podem sentar, irmãos, queridos. Glória a Deus. É sempre muito bom meditar na palavra do Senhor. Eu quero, de antemão, dizer a vocês que este mês a gente começa, hoje, né, em tese, a gente começa um mês que será voltado para tratarmos assuntos relacionados ao louvor, né, e à adoração. Nosso conjunto já preparou aí, vem se preparando durante bastante tempo, músicas que serão cantadas em louvor a Deus e, obviamente, que sempre orando e certos, né, crendo que Deus vai tocar a vida dos irmãos e edificar a nossa fé. Então, os irmãos, assim como nos demais trabalhos, vamos cooperar assiduamente, porque Deus tem um plano para todos nós. Aleluia. Cremos que vai ser uma bênção e que Deus pode levantar muitos adoradores. Não é? Glória a Deus. Bom, dito isso, vamos ao nosso texto de hoje. Estamos diante de um texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 29, e a leitura que fizemos do versículo 11 mostra que um rei de Judá, chamado Ezequias, fez uma convocação geral aos homens de Judá, aos adoradores de Judá, para que fizessem uma reforma no templo de Deus, no altar de Deus. E ele foi sucessor de um rei muito mau, chamado Acás. Ezequias era filho de Acás, e Acás foi um rei que se distanciou completamente de Deus. Fez, como a Bíblia diz no capítulo 28, aquilo que Deus não gostava. Fez alianças com a Síria, ofereceu adoração, holocaustos, sacrifícios ao rei da Síria, aos deuses pagãos da Síria, porque ele chegou a acreditar que os deuses da Síria, que haviam dado vitória à Síria sobre ou contra Israel, contra os israelitas, melhor dizendo, porque naquela época não era Israel ainda, contra os israelitas. Então ele achava que esse Deus era maior do que o Deus de Israel. E por essa razão, é um barulho aí, mas eu estou de boa, na lagoa. Então, esses deuses da Síria, ele ofereceu sacrifícios. Acás fez
o que era muito mal. Ele imitou as obras dos deuses, dos reis, perdão, de Israel. Pastor, o senhor não está falando das mesmas pessoas? Quando eu disse Ezequias, rei de Judá, e agora eu falei que Acás imitou as obras ruins e más dos reis de Israel, é que quando Israel saiu do Egito, né, quando os filhos dos hebreus, os hebreus, né, os filhos de Jacó saíram do Egito, era um povo só. Depois se tornou os israelitas, um povo só. Quando entraram na terra de Canaã, os irmãos, porque as 12 tribos era composta de 12 filhos de Israel, que eram irmãos, começaram a brigar e se dividiram em dois reinos. Reino do norte ficou com 10 tribos, reino do sul ficou com 2. Então, o reino do norte se chamou Israel. O reino do sul, por causa de Judá, se chamou Reino de Judá. Então, Ezequias foi um rei de Judá. Israel tinha 10 tribos. Os reis de Israel foram maus, foram ruins, fizeram só coisas péssimas lá. Quase 20 reis passaram pelos 2 reinos e eles foram muito ruins. O reino de Judá, que era ao sul, ficou mais próxima de Deus, até porque Jerusalém estava ali. O templo de Salomão, posteriormente, foi construído lá. Então eles conseguiram manter a conexão com Deus. Mas o reino do norte esqueceu de Deus. Deus passou a não existir. E o que aconteceu? Alguns reis de Judá passaram a imitar as obras ruins dos reis de Israel. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Amém. E Deus cobrou caro disso. E essas rebeldias foram pesadas, e esses reis fizeram coisas muito ruins. Afastaram de Deus, se prostituíram com mulheres, sacrificaram a outros ídolos, inseriram ídolos, templos pagãos, como fez o rei Acabe na terra de Israel. Deus se tornou alguém, uma divindade comum para aquele povo. O Deus que havia tirado os hebreus do Egito com mão forte, com sinais miraculosos que somente ele poderia fazer e ninguém mais conseguia fazer, agora foi esquecido. Agora foi trocado por imagens construídas por mãos humanas, símbolos que as pessoas utilizavam penduradas nos seus corpos, as mulheres penduravam no colo e assim por diante. Bom, o que aconteceu que quando Acás morreu, o reino de Judá estava uma tragédia, um caos do ponto de vista de adoração a Deus. Para você ter uma ideia, seria algo mais ou menos assim. Vamos tentar visualizar isso. Vamos tentar criar uma imagem. Você deve se lembrar daquela pessoa que você, em algum momento da história, viu, ele bonito, trabalhando, bem arrumado, cheiroso, com a vida toda organizada. De repente, você encontra aquela pessoa totalmente revirado, como que um andante na rua, mal cheiroso, descuidado, assim por diante, comendo de migalhas, né, daquilo que está pelos lixos. Essa imagem que nos é muito comum, principalmente para quem nasceu nessa região, ou se cresceu por aqui, ou cresceu por aqui,
esta imagem nos diz muito. Temos amigos assim, aqui. Tem pessoas do nosso convívio que cresceram conosco, que, como no meu caso, brincavam na rua, jogavam bola, futebol, andavam de bicicleta, até congregavam. Mas que hoje são pessoas que estão vivendo no mundo, nesse mundo, morando na rua, mesmo aqueles que têm casa, têm uma casa própria. Eu já contei para vocês que recentemente, não muito tempo distante, mas também não muito próximo, saí à noite para comprar umas esfirras para comer, e quando cheguei, vi uma pessoa deitada no portão da minha casa. Tinha ali tinha, eu acho que é o microfone, né? Hã? Ah. Então, tinha ali uma edícula pequenininha, uma entradinha no portão, e vi que tinha alguém dormindo, deitado lá. Encostei, o carro bem próximo, era um conhecido meu e de muitos de vocês aqui, que tem uma casa quase que encostada com a minha. E eu disse: rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Não acaba com a minha vida, não. Você vai dormir no meu portão, sendo que a sua casa está a 50 metros da minha? Como eu cheguei com umas esfirras, e nós somos amigos desde infância, e ele, obviamente, que sentiu o cheiro da comida, graciosamente disse: me dá logo um pouco do que comer aí e sai daqui. Não é? Foi bem assim. Fui lá, dei um pouquinho daquilo que eu reparti com ele. Falei: não, você não vai dormir aqui, não vou deixar você dormir aqui não. Meu portão você não vai dormir não. E aí, acabamos que ele ficou por lá não sei quanto tempo. Mas assim, com esta imagem, vocês têm uma ideia do que Israel virou, do que o reino de Judá virou. Enquanto servia a Deus fielmente, é como a imagem daquela pessoa que você conhece ou conheceu, que via uma vida normal, tranquila, bonita, arrumada, igual a você. Mas, de repente, se vê numa pessoa totalmente largada. Isso acontece com as pessoas que saem da igreja, mergulham nas drogas. Teve um rapaz que veio aqui, num evento nosso, aquele irmão, aquele homem, agora não mais da fé, congregamos junto por muito tempo. Hoje é um andante, não é? Anda pela rua, e tantos outros. Esses dias compartilhei com a irmã Cida, eu falei: olha, eu conheci uma pessoa na igreja batista do Primavera, há muitos anos atrás, era uma benção, mas eu tenho a impressão que eu vi ele andando pelas ruas esses dias como um mendigo. Mendigo, né? E então, eu fiquei pensando, e trago essa referência para vocês, a fim de que vocês consigam imaginar o que o reino de Judá era e como ele ficou depois que se afastou de Deus. Ficou claro para os irmãos? Porque trouxe um exemplo muito próximo daquilo que a gente vê, e todos nós ficamos estarrecidos com isso. Não é assim mesmo? Quando você vê uma mulher, um homem, quando você passa por uma Cracolândia, por exemplo, e vê uma pessoa assim, você fica dessa forma. Pois assim estava o reino de Judá, ficou desta forma. E o rei Ezequias, que assumiu o reino nessa ruína toda, promovida por Acás, resolveu pôr um basta nisso tudo. E ele tinha 25 anos, novo, como diz o texto, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 29. E durante esse período ele fez reformas, não é? E o que ele fez? Verso 3, acompanha aí. O que então Ezequias fez?
o verso 3, o que ele fez. Diz assim: no primeiro mês do seu primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então a primeira ação de Ezequias foi: vamos abrir a porta da casa de Deus. Ela não pode ficar fechada. Também não pode ficar emperrada, as portas quebradas. Vamos abrir as portas. O povo precisa passar. O povo precisa se achegar a Deus. Não pode ter barreira nas portas. A porta não pode ser um impedimento. É bem verdade que muita gente não quer, muitas vezes, entrar na igreja, e eu quero perguntar aos irmãos, no caso de Judá, as portas estavam realmente fechadas. No caso de Judá, as portas estavam realmente fechadas. Mas, em nosso caso, dificilmente você vê uma igreja, até acontece, uma igreja abandonada, lacrada, a não ser que essa igreja, instituição, comprou outro terreno, construiu um outro templo, mudou de endereço, talvez até muito próximo, e não tem muito o que fazer com aquele antigo templo. Mas, normalmente, quando é que a gente vê uma igreja de porta fechada? Só quando ela vai à falência, por exemplo, o que é possível. Mas, tirando esse quesito, essa parte de uma falência, de uma mudança para outro, deixando de lado, o que impede ou o que provoca uma igreja, ainda que ela esteja de porta aberta, ou seja, ainda que ela funcione, ainda que ela tenha seus rituais, seus cultos, suas cerimônias e tudo mais, mas como se ela tivesse com as portas fechadas. Ninguém entra. As pessoas não conseguem entrar. É como se tivesse uma barreira, e percebam que ele consertou as portas. Então tinha alguma coisa que estava impedindo a igreja, as portas do templo de serem abertas. E ele arrumou. E aí o verso diz: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem. A primeira coisa que ele fez foi reparar o templo e as portas do templo. Reparar o templo, ou seja, vamos abrir as portas. Está bem claro aqui, ele reabriu as portas do templo. Vamos então pensar alguma coisa. E a segunda, se consagre. Quem eram os levitas? Os sacerdotes? Eram os oficiantes, aqueles que faziam, responsável pelos cerimoniais. As pessoas que as famílias levavam o sacrifício e entregavam para os sacerdotes. Os levitas mantinham a casa, o templo organizado. Então ele reúne, primeiro ele abre a porta, depois ele chama os sacerdotes e os levitas, aqueles que tinham a responsabilidade do templo, e diz: vamos nos consagrar. Nesta noite eu quero tratar um pouco com vocês sobre essas questões, entre outras, que vão surgindo aqui ao longo da nossa leitura, que eu vou apontando para vocês. Mas a primeira meditação que quero trazer aos irmãos aqui esta noite: abram as portas do templo para as pessoas que você conhece. Abra as portas da igreja. Tem gente que fecha a porta da igreja para as pessoas, vocês sabiam? E como fecha? Ele não põe um cadeado, literalmente, na porta do templo.
seja pado, papaz ou qualquer outro tipo de cadeado. Mas então como ele fecha? Ele fecha com mau testemunho, fecha com palavras ruins. Já notou que tem pessoas que só conseguem falar aquilo que não é bom da igreja ou de igreja? Já encontrou alguém assim? Alguém que não consegue enxergar absolutamente nada de bom em lugar nenhum, sobretudo na igreja? Existe crente assim. Pior é que existe crente assim. Ele não enxerga nada de bom. Essa pessoa, por onde passa, vai fechando a porta do templo. Fecha para o amigo, fecha para o irmão, fecha para a família, fecha para os colegas de trabalho. Ele não consegue visualizar nada. Ezequias teve que reabrir a porta. No caso em questão, as portas foram fechadas por abandono do povo. O povo abandonou o templo. Mas e hoje? Quanta gente fecha a porta do templo para outros e coloca barreira de todo tipo? Leva testemunhos, às vezes, inverídicos, percepções que não são verdadeiras, incompletas, para as pessoas que muitas vezes não têm a menor conhecimento do fato. Não podemos ser assim. Não feche a porta do templo para a sua família. Às vezes acontece um problema dentro da igreja, e acontece. Qual é o lugar que não tem? Na sua casa tem 5, 6 pessoas, talvez 2. Você, mais o cônjuge. No seu caso, 3. Quantas confusões já teve lá? Já ocorreram lá? Muitas. Alguém aqui mora numa residência que nunca teve uma confusão? Tem alguém aqui? Que na sua casa nunca aconteceu absolutamente nada? Existe alguém aqui que mora numa residência onde não há nada que te desagrade? É claro que isso é uma utopia. Não é verdade. A nossa casa é o lugar melhor do mundo. Não é assim mesmo? Pode ser simples, pequena, pode ser luxuosa, pequena ou grande, a nossa casa é o melhor do mundo. Pode ser própria, pode ser alugada, pode ser de madeira, pode ser de alvenaria, não importa. Mas é o melhor do mundo. Amém, irmão? Independe do lugar. Chegar em casa, sentar, né, tomar um banho, sentar, descansar, saber que aquela mobília que está ali é sua, mesmo que está sendo paga ainda, né, vai ser paga, mas está lá, é sua, não depende de ninguém, ninguém pode ir lá, né, mandar você sair dali, isso já é bom demais. Então é o melhor lugar do mundo. Mas você não quer deixar de estar lá. Até no dia que você está olhando para aquela pessoa que está do seu lado, com quem você se casou, e você está com muita raiva dela, e fala assim, bom, hoje eu não estou em paz, muita paz com você não. Não dá para a gente passar na ponte junto, porque se a gente passar na ponte junto, só um chega do outro lado. Mesmo assim, você não quer sair de casa. Sua casa é o lugar melhor. Pois bem, irmão, e você fala mal? Qual é a pessoa que fala mal de sua própria casa? Por exemplo, você conhece alguém que fala, eu não gosto dessa casa, essa casa é um horror, essa casa é um terror, é um lixo, não sei o quê, blá, 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 detesto esse lugar, não vai lá, eu vou lá na sua casa tomar um café, não vai lá não, porque meu café é ruim, a xícara não presta, né? Não vai lá não, o café é ruim, a xícara não presta, a água é saloba, a temperatura, o gás não esquenta. Alguém aqui, você pode até não querer que alguém vá à sua casa te visitar e tomar um café. Não é assim mesmo? Mas eu duvido que você faça isso aí.
Você fala, olha, hoje não estou bem para receber você, a casa não está muito bem organizada, volta outro dia, vamos marcar um dia, vou te receber, estou sem dinheiro para fazer qualquer coisa melhorzinha. Ok, mas independente disso, irmão, você não fala mal daquilo que é seu, da sua organização, você não critica a sua comida, a sua culinária, você não faz nada disso. E mesmo que lá tenha problemas, não é assim mesmo? Então, quando a gente leva um problema nosso para, um problema da igreja para fora, do trabalho para fora, você acaba criando problemas desse tipo, de fechar a porta para alguém. Vejam, eu já contei a vocês e vou repetir, que um jovem pastor foi visitar um casal. E ao chegar lá, na casa do casal, era um jantar, que eles estavam ali conversando, e a mesa, e o menino veio, né? O menino veio, começou a olhar, né? Começou a olhar, olhava de um lado, dava a volta, olhava para o outro, ficava olhando de frente, olhava de trás, olhava de lado, e ele ficou alguns minutos fazendo isso, sabe? Olhando o pastor, olhando assim. Aí quando chegou um menino, chegou um ponto que o pastor ficou meio que preocupado, já também, né, querendo saber por que esse menino estava fazendo tudo isso, tanto e por tanto tempo. Aí falou, menino, que negócio é esse que você está procurando no meu rosto aqui? Tem alguma coisa que eu não estou vendo? Ele falou, não, é que meu pai falou que o senhor tem duas caras. Então, eu estou procurando a outra. Então, estou procurando a outra. Onde está a outra? O senhor deixou onde? Aí, aonde foi o irmão, não é? Aonde foi, não é? Então, irmão, com isso, às vezes a gente cria uma barreira na pessoa com quem a gente convive e ela não quer ir para a igreja por quê? Por que ela não quer ir para a igreja? Porque tem dia que a gente vem ao culto e o culto a gente se depara com uma situação muitas vezes desconfortável, porque acontece, culto nem todo mundo que entra na igreja é igual a você ou a mim, são pessoas diferentes, não é? E aí, então, de repente, alguém esbarrou em você, ou a criança deu a língua, que deu um menino subindo a rua esse tempo atrás, e eu sempre falo para o pai dele, ele é especial, e eu sempre falo para o pai dele, leva esse menino para ir para a igreja. Já tem alguns anos que eu chamo esse menino para ir para a igreja, para vir para a escola bíblica, ele é especial. E aí, esses dias, já algum tempo atrás, ele passou novamente pela rua, eu vi os dois e eu comecei a conversar com o pai dele. Falei, olha, novamente eu estou insistindo com o senhor para levar esse menino para ir para a igreja. E o menino olhou para mim e deu a língua, né? E ele já é um homem, né? Deu a língua e bravo mesmo, né? Deu aquela língua brava. Falei, aí o pai dele, não faça isso, menino. Aí ele botou mais língua para fora ainda para mim, né? Falei, tudo bem, não tem problema. Vai ter dia que você vai encontrar uma pessoa aqui na igreja que vai fazer isso. Poderá dar língua para você. Mas ele poderá fazer uma malcriação, não é? Pode acontecer isso, é comum. Isso pode acontecer. Acontece dentro do ônibus, acontece na rua, acontece no trabalho. Eu me lembro de uma cena que o guardador de carro, o Flanelinha, estava no hospital. Eu fui levar uma pessoa ao hospital e naquele dia eu fiquei esperando. E aí o Flanelinha estava lá fazendo o serviço dele. E quando saiu um casal, o rapaz com envelope na mão, aí esse casal, isso já tem algum tempo, o Flanelinha encostou perto dele para pedir aquela ajudinha, né? Por ele ter ficado ali. E o cidadão deu um murro, uma pancada tão forte no peito do Flanelinha que ele caiu no chão. Aí o sujeito que era o dono do carro disse assim, já não me basta o médico dizer que eu tenho AIDS e agora eu tenho que suportar você me pedir dinheiro? Sai daqui, seu desgraçado. E o rapaz falou aí, que culpa tem? Por acaso fui eu que passei para você? Não é? Então, você encontra pessoas assim,
Você sai de casa, no trabalho, para ir para o trabalho com o seu carro, de repente você encontra uma pessoa desequilibrada no trânsito. Você nem sabe. No trem, no ônibus, não é? No banco, na loja. Você está na loja, na fila para pagar, está ali esperando para fazer o seu pagamento, de repente chega repentinamente, passa alguém por você, mal-humorado, e solta ali a cachorrada toda, a gente falava, não é? Solta os cachorros em cima de você, não sabe nem por quê. Então, as pessoas têm temperamento diferente. Então, não leve os problemas assim. Entende? Eles existem, como existem em qualquer lugar. A sua casa é boa, o seu trabalho é bom, a igreja é boa, sua família é boa. Onde você está é bom, é o lugar que Deus preparou para você. Você pode dar glória a Deus por isso? É o lugar que Deus preparou para você. Então Ezequias abriu a porta. Então abre a porta. E como é que a gente abre a porta para os nossos amigos, para a nossa família, com o nosso testemunho? Já notou o número de família inteira que congrega aqui e por tanto tempo? Já notou o número de famílias inteiras e o tempo que elas congregam aqui? Então, abra a porta da igreja para a sua família. Abra a porta do templo para os seus familiares. Conserte aquilo que está quebrado. Às vezes a pessoa tem uma opinião meio errada da igreja. Nem conhece a igreja. Não conhece você. A pessoa nem conhece você. Eu fiquei feliz, há algum tempo atrás, que alguém deu uma notícia para mim que foi maravilhosa. Ela falou assim: ô Marquinho, eu ouvi falar que a sua igreja é cheia de gente rico. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Até eu não falei para ela, mas eu aqui no meu interior falei, até eu fiquei feliz de ter essa notícia agora, né? Porque a gente conhece a vida do povo, sabe que o povo está lutando, não é? Que o povo está lutando para prosperar, mas conserte o que está quebrado. Às vezes a pessoa tem uma imagem ruim de algo, vai lá e repara. Aí ele disse o seguinte: consagre, reúne a sua liderança e consagre. Consagre, sacerdotes, levitas, vamos se consagrar. A igreja é, irmão, composta por pessoas simples, gente simples, pessoas que, na sua grande maioria, têm todas as dificuldades que todos têm, mas tem algo que nós precisamos fazer. Nós somos obreiros da casa do Senhor. Olha, pastor, eu não sou um obreiro. Obreiro é o senhor, não, você é assim. Você tem uma responsabilidade na casa de Deus. No mínimo, a menor de todas é falar do evangelho para alguém. Então você é um trabalhador da casa do Senhor. Então, de todo modo, irmão, quero que canta, quero que prega, quero que transmite, quero que dirige o culto, quero que abra a igreja, quero que zela, não independe, nós temos que nos consagrar. E consagrar não tem só o sentido de deixar de comer. Não, consagrar tem o sentido de se dedicar apenas a Deus. Tem o sentido de focar a nossa vida apenas no Senhor. Eu não sou do mundo. Mas eu moro nele, mas não sou dele. Eu não sou do mundo, eu moro nele, mas eu não sou dele. Eu ando no mundo, mas eu não sou dele. Eu não compactuo com aquilo que o mundo compactua. O pensamento do homem mundano não é o meu. O meu está centrado na Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Então dedique-se ao Senhor. Então, em primeiro lugar, vamos abrir a porta do templo. Segundo, consertar o que está quebrado. Terceiro, vamos nos consagrar. Vamos nos consagrar ao Senhor. Aí ele diz mais ainda, veja, verso seguinte. Consagrem-se agora, consagrem o templo, o Deus dos seus antepassados. Retire tudo aquilo que é impuro do santuário.
Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abominaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhes as costas. O que fizeram os pais de Ezequias e toda aquela geração? Eles não quiseram mais saber de Deus. Deram as costas para Deus. O Deus que os havia feito prosperar, que os tirou da escravidão, que os fez ser uma nação, tornou em uma nação, com mão forte e poderosa, com sinais e maravilhas. Agora esse povo deu as costas ao próprio Deus. E o pior, encheu o santuário de infidelidade. Irmão, a palavra santuário me remete a pensar em duas coisas. Primeiro, um local, um lugar. Mas a Bíblia fala do templo. Segundo, eu posso pensar em mim. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. Deus habita em nós. Então, o que isso me faz pensar? Que há pessoas que, mesmo tendo sido abençoadas por Deus, guardadas por Deus, cuidadas por Deus, encheu o seu santuário daquilo que é imoral, infiel a Deus. Então aqui vai uma mensagem bastante clara aos irmãos. Temos que tomar cuidado do nosso santuário, que é santuário de Deus. Temos que tomar cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você pode até ficar doente, eu também, pode ter qualquer tipo de doença, isso não impede o Espírito Santo de fazer morada no seu corpo, no seu santuário. Muito pelo contrário, não é isso que impede, o que impede é pecado. E o pecado começa quando a gente dá as costas a Deus. Não queremos mais adorar ao Senhor. Por quê? E por que as pessoas não querem mais adorar a Deus? Primeira causa, prosperidade. É um perigo. Olhe para mim. Você vai prosperar muito, em nome de Jesus, como eu também vou. Seremos muito prósperos na casa do Senhor, na presença de Deus, e em tudo que a gente fizer. Você crê nisso? Diga amém. A sua casa vai ser boa, a sua vida vai ser boa, o seu carro vai ser bom, o seu trabalho vai ser bom, o seu salário vai ser bom, tudo vai ser bom, mas não dê as costas a Deus. Não dê as costas ao Senhor. Depois de próspero, não dê as costas. Mantenha-se fiel ao Senhor. Ainda que uma multidão de pessoas se afaste de Deus, como ele coloca aqui, ó, nossos pais foram infiéis. Ah, por que você está sendo infiel? Porque meu pai está sendo infiel. Olha só, por que você está abandonando a igreja? Porque os meus pais abandonaram. Por que você está abandonando a igreja? Porque os meus parentes abandonaram. No caso aqui, a argumentação era essa. Os nossos pais foram infiéis. Então, você vai ser infiel porque os seus parentes foram infiéis? Entende essa condução estranha? Porque o fulano é infiel, eu serei também. Ah, por que você está, às vezes a gente está naquela situação, que eu já citei aqui várias vezes, de quando nós vamos entrar no trem na hora do pico. Então você tem duas opções, ou você briga para entrar, ou você deixa as pessoas empurrar que você vai entrar do mesmo jeito. Não é? Não é assim mesmo? Quem pega trem nesses horários aí. Então,
as pessoas podem até estar te empurrando para fora, puxando você para fora. Se eu falo empurrando, é quem está aqui dentro colocando você para fora. Se eu falo puxando, é quem está lá fora te puxando porque você está aqui dentro. São duas ações diferentes. Empurrando é quem está aqui colocando para fora. Puxando é quem está lá fora puxando você que está aqui dentro. Então o que eu quero dizer, irmão? Tenha a sua própria força. Tenha a sua própria decisão. Ninguém coloca você dentro de um trem em sã consciência. Você briga, empurra, bate, mas sai. Eu tive um amigo, faz muito tempo que eu não vejo, ele chegou a pesar 200 e tantos quilos. Sabe aquela brincadeira de colocar as pessoas, jogar as pessoas na piscina? Um dia nós fomos a um almoço da empresa lá em Piracicaba, e aí as pessoas estavam com aquele negócio de jogar os outros na piscina, era um negócio da empresa. Ele falou, tá bom, eu deixo você, eu não vou resistir de jeito nenhum. Deitou no chão e falou, é só pegar e coloque lá. Ele deitou no chão, abriu os braços e falou, eu estou esperando vocês me pegarem e me jogar na piscina. Ô, bando de homem frouxo, vou ficar sequinho aqui o tempo todo? Tô com saudade, tô com inveja do fulano, ele não brincou, tô com inveja do ciclano, do beltrano, do outro que foram jogados lá. Deitou e ficou lá uns 10 minutos gritando, ninguém vai me jogar na piscina. Irmão, ainda que as pessoas te peguem, tentam te amarrar, você consegue escapar, você tem consciência, tem poder de decisão. Amém? Você é de Deus, aleluia! Sua vida é de Deus, seu pensamento é de Deus, seu corpo é de Deus, suas ações são de Deus, tudo em você é de Deus, sua fala é de Deus, seu ouvido é de Deus. Então, faça igual Isaías. Isaías teve um encontro com Deus e a primeira coisa que ele pensou foi a rodinha de piadas. Cuidado. Ele viu a glória de Deus, capítulo 6, aí então ele disse o seguinte, e agora? Eu vi o Senhor, ai de mim, sou homem dos lábios impuros. Quando o sujeito vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele quer fazer, que ele faz, é entrar em colapso, porque a consciência dele já pensa, ele fala, ando falando coisa que não devo. Olhe para mim, tira do seu vocabulário tudo aquilo que não pertence a um servo de Deus. Vocabulário novo nesta noite para o povo do Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus encha a nossa língua, encha o nosso vocabulário, palavras novas, palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Mas cuidado com as rodinhas de piada, não entra nessas, as rodinhas de piada são um perigo, daqui a pouco você está lá fazendo a mesma coisa. Bom, queridos, e para concluir, o que temos que fazer então? Eu fiquei pensando, não é? Vamos oferecer o incenso que ele queria. Ele diz assim, olha, Ezequias diz, também, verso 7, fecharam as portas do portuário, do pórtico, e apagaram as lâmpadas. Ó, lâmpada apagada. Conhece um crente de lâmpada apagada? Eu estou aceso, e você? Crente, irmão, o que vale a lâmpada bonita como essa, mas se ela é apagada, se ela não acende? Hã? Alguém olha e fala assim, nossa, essa lâmpada aqui tá, olha, pode iluminar tudo, mas não acende, está apagado. Não! A Bíblia diz que a rebeldia apaga a lâmpada dos filhos. Aí então, nesta noite, Deus está dizendo, meu filho, sua lâmpada não vai se apagar. Eu não vou deixar apagar. Você também não vai deixar apagar. Mas tem alguém querendo apagar, mas não vai apagar. Vai acender. Aleluia! Lâmpada, testemunho, lâmpada, é brilho, glória ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. E aí ele diz, a lâmpada está apagada. Não queimaram incenso. Incenso?
é o sacrifício. Irmão, presta atenção, e eu concluo aqui. O incenso dá cheiro. No antigo templo de Salomão, os sacerdotes tinham que pegar os ingredientes, misturar, moer e queimar. Aquilo dava cheiro. Perfumava. Deixava o ambiente cheiroso. E era aquele cheiro de incenso que subia e agradava a Deus. E aquele lugar era cheiroso, enchia a casa. Você já viu que tem gente que entra no ambiente, perfuma a casa todinha? Você sente de longe. Já conheço a minha sogra. Ela vem, se ela sai de casa, eu sinto perfume. O cheiro vai. É perfume. Tem gente que enche a casa. E todos sente. Pode até aquele sujeito que sente pouco cheiro, mas o narizinho dele faz uma cosquinha. Irmão, incenso é louvor, é adoração ao Senhor, é o serviço que você presta, que enche a igreja, que sobe ao céu, que agrada ao Senhor, que alegra o Senhor, e Ele retribui ao povo, dando ao povo as suas bênçãos. Então, vamos queimar o incenso. O incenso era uma substância resinosa que era aplicada, oferecida ali no santuário. Ofereça o seu louvor a Deus, ofereça a sua vida a Deus, o sacrifício vivo, vivo, irmão, você é um sacrifício vivo, oferte a Deus com alegria, venha ao culto, já vem alegre, você está cheio de problemas como eu, mas vem alegre, confiante, de que o Senhor vai responder a você, aleluia, venha com essa alegria, venha já quente, às vezes a gente entra aqui desanimado, doente, cheio de dores, cheio de problemas, duro, quase sempre a gente entra assim, com conta atrasada, não me lembro de quando não aconteceu isso, mas irmão, eu estou certo que nenhuma dessas coisas vão impedir o meu louvor de chegar até o Senhor. Ele recebe no céu. E quantos aqui querem adorar ao Senhor? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia, que o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa adoração encha este lugar, encha a nossa casa, encha o nosso trabalho, que as pessoas vejam em mim, vejam em você a lâmpada acesa, sinta o cheiro da glória de Deus e queiram conhecer o Deus que você e eu também servimos.